hoje eu vou te explicar tudo sobre vetor e vetorização e por que você, designer gráfico, precisa saber disso. Vamos lá? Oi, designers e criativos, tudo bem? Estou com a meta de chegar a 50 mil inscritos no canal e eu conto com a sua ajuda clicando no botão de inscrever-se aqui embaixo. Para que a gente possa entender o que é um vetor, primeiro eu preciso te explicar o que é uma imagem bitmap. Um bitmap é uma imagem formada por pixels, formato muito comum que encontramos facilmente nas fotografias tiradas por câmeras, celulares, por exemplo. Os pixels são os pontinhos de cor na imagem que conseguimos ver ao aproximá-las. Logo, a junção desse bloco de pixels forma um bitmap. E por esse tipo de arquivo ser formado por pixels, quando a gente aumenta ele de tamanho, ele sofre alterações. Por exemplo, se nós temos uma imagem 500 por 500 pixels e aumentarmos ela para 1000 por 1000 pixels, cada ponto será preenchido com mais pixels de cores intermediárias geradas pelo próprio computador. Por esse motivo, as imagens ficam borradas e deformadas. Esse processo é chamado de interpolação. Imagens bitmap são encontradas normalmente em formatos como JPEG, PNG, TIFF, GIF e outros. É importante salientar que esses formatos nos atendem muito bem quando nós não precisamos trabalhar com a expansão dessas imagens. Agora que você já entendeu o que é uma imagem bitmap, eu vou te explicar finalmente o que é um vetor. Os vetores, apesar de serem reproduzidos por pixels, afinal a gente consegue enxergar o pixel na tela do nosso computador ou celular, não são formados por eles. Ao expandir essa imagem, em vez de criar pixels de cores intermediárias, a imagem é gerada através de fórmulas matemáticas para recalcular a forma e fazer expansão sem perder a qualidade da imagem. Os vetores são formados por pontos, caminhos e curvas. Então, com o vetor em mãos, você pode expandir o quanto for necessário e você não verá pixels nele e não haverá distorção, deformação da imagem como nos outros formatos que conversamos. Se você tem um vetor de tamanho 15 por 15 e você deseja passar ele para 4000 por 4000, por exemplo, ele não sofrerá alterações. O lado bom disso tudo é que nós, designers gráficos, não precisamos se preocupar com equações matemáticas, já que os programas fazem isso para a gente. Ufa, eu sei, designer, que você veio para essa área porque fugiu de matemática. Os programas mais conhecidos para vetorizar uma imagem são Adobe Illustrator, CorelDRAW ou o Inkscape. Hoje temos outros softwares conhecidos no mercado que também fazem a vetorização, mas esses são os mais conhecidos. Se você está aprendendo algo novo com este vídeo, não esquece de deixar o teu like aqui, pois ele é muito importante para o canal, e deixa o gostei como forma de agradecimento para eu entender que eu te ajudei com este conteúdo. O formato vetor possui alguns benefícios únicos que só esse formato proporciona, como por exemplo, redimensionar as imagens para qualquer tamanho sem perder a qualidade, editar a imagem com facilidade, já que esse formato possui pontos e curvas que podem ser mexidos manualmente, e flexibilidade, já que tu pode adaptar esse material para diferentes superfícies e tamanhos também. Os formatos de arquivos vetoriais mais comuns são o CDR, que é o formato exportado pelo CorelDRAW, o AI, que é o formato exportado diretamente do Illustrator, o EPS, que é um formato bem legal que você pode exportar tanto do Corel quanto do Illustrator, e ele abre também em ambos, o SVG e o PDF também. E nesse momento, talvez você esteja se perguntando, eu consigo transformar uma imagem bitmap em vetor? Bom, existem duas possibilidades. A primeira é você abrir o arquivo bitmap e desenhar por cima com as linhas vetoriais, ou usar alguma ferramenta automatizada de vetorização. Mas, Nadine, por que eu preciso saber sobre vetor? Que diferença que isso vai fazer no meu trabalho? Porque existem determinados tipos de projeto que você precisa vetorizar e entregar o vetor para o seu cliente. Projetos de identidade visual ou logotipo são um bom exemplo. Caso você faça um logo em formato bitmap e entregue apenas este arquivo para seu cliente, ele poderá ter sérios problemas futuros
inclusive precisar pagar outro profissional para vetorizar esse logo ou essa identidade visual. Digamos que esse cliente irá utilizar o logo para fazer o bordado nos uniformes da empresa. Trabalhos como este de bordado são realizados através de um vetor, pois o próprio programa da máquina de bordado faz um rastreio, calcula a quantidade de pontos necessários para formar a imagem. Se este mesmo cliente quiser o logo dele em formato de acrílico para fazer um neon diferente lá na parede, a empresa também solicitará o vetor. Ou seja, toda vez que você fizer um logotipo, você tem que entregar também, além dos arquivos bitmap, o formato em vetor para seu cliente. Porque se ele não tiver o vetor do logotipo, ele terá sim problemas futuros quando ele precisará da flexibilidade desse projeto e fazer outras coisas para a marca dele. Alguns outdoors também exigem esse formato de trabalho, que inclusive é ótimo também para você trabalhar e desenvolver o projeto. Caso você vá fazer um projeto de outdoor com 5 metros de largura por 2 metros de altura, fica inviável trabalhar com este arquivo nas dimensões originais, já que o arquivo ficará muito pesado. Se você trabalha com vetor, existe a possibilidade de você desenvolver esse outdoor ali na sua prancheta do seu programa de criação com apenas 10% do tamanho total. E aí, posteriormente, no momento da impressão, é feita a conversão para o tamanho real. Algumas gráficas, inclusive, ficam responsáveis por esse fechamento e essa conclusão do projeto, então você pode entregar com o tamanho de 10% do arquivo original. Só deixar claro que este outdoor, que você desenvolveu, este projeto, vai ser maior, que você trabalhou com 10%. Outros projetos que talvez vão necessitar do vetor são materiais de campanha que serão impressos em formatos diferentes, tamanhos, e o projeto necessita dessa versatilidade. Projetos de design responsivo também precisam desse vetor, como por exemplo o layout de sites e aplicativos, onde ele precisa responder. Quando você está no computador, ele fica mais horizontal. Quando você está no celular, por exemplo, ele fica mais vertical. Os próprios botões já se reposicionam e isso acontece porque os arquivos são vetoriais. Caso você esteja entregando apenas em bitmap um projeto que precisa ser vetorizado, tome muito cuidado, porque talvez você está entregando um problema para seu cliente em vez de entregar a solução. Estes são alguns exemplos comuns dos momentos em que você pode utilizar o vetor. Nada impede de você exportar esse vetor para uma imagem bitmap caso necessário. Apenas lembre-se que depois que você exportou para bitmap, você gerou uma imagem bitmap. O vetor é o arquivo de vetor. Cuide para não fazer essa confusão aí. Eu tinha uma regrinha no início da carreira, quando eu ainda não sabia diferenciar muito bem em quais momentos que eu precisava do bitmap e quais momentos que eu precisava do vetor. Basicamente, sempre que você fizer um logotipo ou um projeto que precisa ser escalável e redimensionar esse projeto, você irá também desenvolver o projeto vetorizado. Mesmo que depois você vá exportar para bitmap, tem esse backup em vetor também. Produzir em vetor pode evitar retrabalho e problemas futuros. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente já consegue ter uma noção e um direcionamento básico para qual caminho a gente vai andar quando precisamos desenvolver um projeto. E existem alguns cuidados básicos que você deve tomar no momento da vetorização, quando você está desenhando seu projeto, como remover o excesso de pontos para tornar o vetor mais fluido. Eu costumo usar a ferramenta no Illustrator que faz isso de maneira automática, que chama simplificar, mas eles também podem ser removidos manualmente ponto a ponto. Tome muito cuidado também quando você usa efeitos diferentes como sombras e gradientes, porque quando você exporta esses arquivos para EPS ou SVG, eles podem sair um pouquinho errados e deformados. Algumas vezes dá certo, outras não, então tome cuidado e sempre confira se deu tudo ok com o seu projeto. E caso você queira aprofundar os seus conhecimentos em formatos de imagem e outros conhecimentos tão importantes para o designer gráfico, eu te convido a conhecer o Start Graphic, meu curso de design gráfico para iniciantes. O link está na descrição. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!